Tá bom. Gente, boa tarde. Boa tarde já? Bom dia ainda. Bom dia ainda. É uma satisfação muito grande, Wander, estar aqui participando do evento. Agradecer o convite, me sinto honrado de estar podendo conversar com vocês. E principalmente encontrar os amigos, ver amigos aqui do Vale do Paraíba. Há muito tempo que eu não voltava aqui, mas graças a Deus tive a oportunidade de conhecer muita gente. Principalmente os mais novos aí, né, Júlio? A turma mais antiga aqui da CAT, eu me sinto muito orgulho também de ter feito parte da secretaria da CAT na época da municipalização da prefeitura. Trabalhei em Dourado 4 anos, né, como técnico da extensão. E também antes de entrar na Embrapa, eu trabalhei como técnico que fazia consultoria nas propriedades rurais, lá nas cooperativas de São Carlos, a cooperativa de laticínio de São Carlos, que era da Paulista. Então, eu me sinto... Eu hoje estou na Embrapa, mas eu sou analista e tenho muito orgulho disso também. Então, é muito bom conversar com os técnicos e produtores também aqui do Vale, novamente agradecendo aí a oportunidade, né? Eu não sei se já conseguiu achar a minha. Isso, desafios. É muito bom a gente poder conversar e também agradecer a palestra do professor Afonso. Já resolveu muito problema para mim do que eu vou falar e aumentou a minha responsabilidade de manter o nível, né? Porque realmente parabéns pela conceituação dessa necessidade de uma nova visão de produção sustentável de leite. Eu sou um agrônomo produtivista da época da Exalc, quando eu me formei no século passado, não vou falar quando, mas eu tenho toda essa formação, tive toda essa formação de que basta jogar adubo que está tudo certo, né? Vai resolver o problema do mundo, da época da Revolução Verde, que era esse o conceito que a gente tinha, que a gente aprendeu na época. E foi um reaprendizado que a gente está passando constantemente de olhar para o mundo de uma forma diferente. Então eu vou tentar passar para vocês alguns desses desafios ao longo desse uma hora e pouquinho que eu vou conversar. A primeira coisa que eu vou falar é um pouco sobre o desafio entre rural e urbano, porque muito do que está acontecendo hoje passa por uma aproximação do urbano e do rural, como eles se entendem e como que os outros países veem, observam a pecuária ou a produção de leite. Vocês vão entender ao longo da conversa por que isso é importante. A participação da ciência na hora que a gente escolhe alguma tecnologia ou uma forma de se produzir nos processos de produção. Aqui, na verdade, eu vou falar um pouco sobre gestão da tecnologia, né? Como que a gente pode olhar para a propriedade e escolher as melhores alternativas. Algumas novas tendências da sociedade de consumo, né, do que vem por aí. Gostei muito da frase, né, o que tira o produtor do mercado é o mercado e o ambiente. Né? Essa questão do mercado é fundamental porque a sociedade muda. Se a sociedade muda, a produção de alimentos também muda. Então isso é importante. E por último, falar um pouco sobre o aquecimento global e a pecuária. Muito pouco sobre carbono, porque depois tem os colegas da Embrapa Gado de Leite, a Vanessa e... Puxa vida. Caramba, esqueci o nome, estou ficando velho. Estou ficando velho. Mas a ideia é eles vão completar esse meu conhecimento aqui na parte da tarde. Se você vê bem, países que têm a tal da chamada pecuária desenvolvida, como Nova Zelândia, Argentina, na própria comunidade europeia, todas elas apresentam problemas sérios ambientais. Olha só, na Nova Zelândia, que tem uma pecuária que produz praticamente 30% do leite em pó do mundo, sai daquela ilha, que é do tamanho de São Paulo, mudanças no uso do solo, eles dobraram a produção de leite nos últimos 20 anos, mas isso teve um impacto muito grande. Por quê? Dobra a produção, aproveitando uma maré boa de preços que estava no mercado internacional, mas começou a ter problema sério com turbidez na água,
fitoplâncton, excesso de nitrogênio e de fósforo na Nova Zelândia. Isso está acontecendo lá agora, né? Um modelo bastante parecido, bastante produtivista também, apesar de ser a pasto. Na Argentina, onde 90% do leite é produzido na área do Pampa, né? Muito mais confinamentos, né? Contaminação também por cianobactérias, contaminação do solo também por causas naturais, né? Por causa de erupções, água salobra e poços. E na comunidade europeia, todo mundo já sabe há muitos anos o problema da contaminação dos solos e da água do lençol freático. Então, isso são modelos de exploração que acabam tendo um impacto em como que a sociedade vê isso. Eu vou usar como exemplo esse país fantástico que eu tive oportunidade de estudar na mesma época que o Fábio, né, Fábio? A gente esteve lá entre 2008 e 2012, né? A Holanda não se recuperou ainda da nossa passagem por lá, né? Mas é um país muito interessante porque é um país pequeno. Mas quando eu falo pequeno, é muito pequeno. Ele tem 250 quilômetros de norte a sul, 200 de leste a oeste. Eu daqui para São Carlos andei 430, para vocês terem uma ideia. Ele é menor que o estado de Alagoas. E tem uma produção intensiva, 1,5 bilhões de vacas leiteiras, 20 milhões de suínos, 12 bilhões de aves. Ou seja, e uma densidade populacional, 20 milhões de pessoas. Né? 20% do país é construído, ou seja, desse país pequeno, 20% ou é cidade ou é estrada, e 30% está abaixo do nível do mar. Olha só, contexto de excesso de animais, excesso de carga orgânica num país extremamente pequeno. Né? Então tem muita coisa bacana, mas tem outras coisas que a gente precisa tomar como lição. A relação da Holanda com a vaca leiteira é histórica, né? E isso é uma foto também rara de se ver, porque o sistema de produção na Holanda é todo confinado e os animais saem durante uma certa época do ano para pastejar algumas horas por dia. E é uma foto muito rara, porque aqui também estava o céu azul. Praticamente não tem o céu azul. É sempre nublado, com aquela chuvinha, aquele clima bastante típico lá do norte da Europa, né? Mas a produção de leite é de 12 bilhões de litros de leite. A produtividade é extremamente alta nesse modelo de produção. Mas o relacionamento da sociedade com o produtor de leite é muito bacana. E principalmente por uma série de motivos. Né? Porque a exploração da pecuária leiteira na Holanda começou muito antes deles saberem fazer drenagem. Olha só, por quê? Porque era a única coisa que dava para fazer, era ter uma vaca leiteira em um lugar que encharca muito antes daquele conseguirem fazer diques e tudo mais, né? Então, é cultural essa relação do povo com a produção de leite. E nos parques de crianças, você não vê elefante, rinoceronte, nada. Você vê vacas leiteiras, né? E isso é dentro de uma cidade de 200 mil habitantes, dentro de Arnhem, que fica na fronteira da Alemanha. O que são essas vacas ali? São vacas decorativas. Elas estão num parque municipal, como se fosse no Ibirapuera, lá em São Paulo. Você tem animais belíssimos dessa raça que já não existe mais, é uma raça de duplo propósito. O pessoal vai fazer piquenique e ver animais pastejando, ver vacas pastejando. Eu fico imaginando isso no Brasil, quanto tempo duraria essas vacas antes delas estarem churrasqueando, o pessoal fazendo um churrasquinho desses animais ali no pasto. Né? Isso dá uma ideia da diferença de percepção da sociedade com os animais. São mais de 13 mil produtores, 99% deles são familiares. Esse nome feio aqui é produção de leite, da família Schouten desde 1930. Vocês são famílias centenárias que cuidam das suas propriedades e eles fazem muito bem essa questão da sucessão rural. Nem todo filho herda a terra. Olha só,
coisa impressionante, né? Só aquele que realmente vai continuar cuidando da produção nos moldes, mas também é uma preocupação muito grande dos jovens irem para a cidade, de se manter as tradições. O modelo, como eu falei, é de confinamento total, trazendo alimento no coxo, vacas holandesas, claro, né? Não podia ser diferente, né? De alta produção, né? Mas eu estou trazendo tudo isso porque para introduzir essa questão da preocupação ambiental. Essa é uma visita que nós fizemos lá em 2010. Uma das 3 fazendas da Universidade de Wageningen, né? Que essa fazenda chama Demark, que aplicava na época um enfoque sistêmico de redução do impacto ambiental para reduzir o problema da contaminação do solo e da água. Então, o que eles fizeram nessa fazenda experimental? Eles colocaram todo o conhecimento possível para você manter um certo nível de produtividade e usar o mínimo possível de insumo externo, né? Isso não é uma tarefa fácil, como o professor Afonso falou. É uma tarefa complexa. Então, eles fizeram essas fazendas para capacitar técnicos e produtores. Dá para fazer melhor usando conhecimento? Usando a sabedoria? Dá para fazer melhor? Dá. Olha que coisa bacana. Desculpa o slide em inglês, mas eles conseguiram manter uma produtividade extremamente elevada, em torno de 12 mil litros de leite por hectare, usando uma quantidade muito menor de nitrogênio do que os produtores normalmente usavam. O produtor holandês ele não pensa 2 vezes antes de tacar 600 kg de N por hectare num período de 3, 4 meses, que é o verão que eles têm para produzir milho ou fazer bem ou qualquer tipo de forragem. Você fala, mas é uma insanidade. Mas eles não estavam nem aí, eles não estavam nem aí. Eles tinham que produzir. Aquela coisa, eu preciso produzir mais, eu preciso pôr mais vaca, eu tenho que produzir mais por vaca, né? E isso foi possível mostrar. Mas como é que eles conseguiram fazer isso? Trabalhando com uma série de conceitos, né? Como controle rigoroso de nutrientes no solo e na água. Eles faziam análise de solo, análise de água frequente e ajustavam as adubações de forma muito precisa para poder ajustar a quantidade exata do que seria sequestrado pela planta. Reciclagem de resíduos, né? Toda a tecnologia de separação de esterco, de fazer compostos diferentes. Ajuste no rebanho de recria. Quer dizer, o que produz a recria, as novilhas e as bezerras? Elas não produzem leite. Eu tenho que ter o mínimo de rebanho de recria suficiente para manter o meu rebanho estável. Isso também contribui na poluição e na emissão dos gases de efeito estufa também. Adubação diferenciada, nutrição de precisão, o que cada vaca precisa comer. Eles faziam exatamente dietas diferenciadas e agricultura de precisão também. Então, vocês percebem que não é uma coisa fácil, porque exige mudança de cultura, exige conhecimento, exige fazer coisas que não se fazia antes. E isso dá trabalho. Isso exige um esforço intelectual e gerencial muito grande, para você conseguir fazer mais com menos, ser mais eficiente, né? Aqui algumas fotos, mas a conclusão lá, no dia que nós passamos nessa fazenda, a produção de leite com baixo uso de nitrogênio e fósforo em solos arenosos bem drenados. Por que em solos arenosos? Porque eles têm outras realidades. Eles têm os solos de aluvião, tem os solos de pit soils, né, que eles chamam com altíssimo teor de matéria orgânica. Tem solos que encharcam mais, que encharcam menos. Mas nessa situação, depende do foco na abordagem de ciclos, né, dos ciclos dos nutrientes. Pode ser sustentável? Pode, tá vendo? Eles não colocaram o que era. Pode, justamente para, naquela época, poderia ser sustentável. Combina alta produção animal vegetal, não afeta a saúde, reduz custo de produção, mas demanda habilidades de conhecimento e gestão. Isso é necessário. Então, a ideia de você mudar a forma de se produzir sem educação,
sem capacitação, sem assistência técnica direcionada. Não adianta ter assistência técnica para falar coisas do século da década de 70. Nós temos que ter técnicos capacitados que entendam a necessidade de treinamento e capacitação de adaptar a tecnologia a cada caso. Cada produtor é diferente do outro. Rodando pelo Brasil inteiro, pelo balde cheio, a gente percebe que as diferenças que a gente observa nos produtores vizinhos de cerca é maior do que a diferença do Rio Grande do Sul para o agreste do Brasil. É incrível, é incrível. Você vê produtores na mesma bacia hidrográfica, vizinhos de cerca, com comportamentos completamente diferentes, que exigem tratamentos diferentes, caminhos diferentes para mudar de uma fase extrativista para alguma coisa mais racional, né? É isso que a gente está pensando aqui no futuro. Bom, olha, isso aqui era 2010, 13 anos atrás, certo? Naquela época, a União Europeia já começava a mostrar sinais de que, olha, não dá mais para produzir do jeito tradicional. Ou muda, ou vocês vão sofrer as consequências. Esse slide está meio jogado, eu acabei não colocando o manutenimento, mas eu não sei se vocês viram, está vendo esse protesto dos produtores? Isso aqui é tudo trator. Na Holanda, na divisa com a Bélgica, que eles interromperam, durante 24 horas, eles interromperam o trânsito do país inteiro, como forma de protesto. O que eles estavam protestando? O governo decidiu começar a não permitir mais os produtores produzirem do jeito antigo, do jeito tradicional, que pode usar adubo de qualquer jeito. O governo começou a apertar e decretou na normativa do fosfato de nitrato sanções. Começou a apertar e falar, olha, se você não produz direito, você não tem mais direito de produzir. Olha que coisa, gente. E o governo aplicou 20 bilhões de euros num processo de reconversão até 2030 dos produtores que queiram se adequar usando tecnologia que já está disponível. Olha que coisa, gente. E isso foi um protesto. Não tenho nada contra o protesto, está muito certo, tem que protestar, tem que mostrar uma organização de classe. Mas eles estavam protestando para manter a situação como era antigamente. Isso é uma coisa preocupante. Isso é uma coisa preocupante. Dá para fazer melhor? Dá para fazer melhor. Dá trabalho? Dá trabalho também. Exige muito conhecimento, muita coisa que realmente vai ter problema. Na época que a gente estava lá, os produtores também acabavam optando por fazer assim, olha, eu não vou poder mais produzir assim, tá bom, eu vou embora. E saíam da Holanda e iam produzir leite na Polônia, onde as regras eram mais baixas. Mas para continuar produzindo do mesmo jeito. Porque essa mudança conceitual é muito difícil de se fazer. Esse é um outro exemplo bacana, lá na região norte da Holanda, no país frísio, né? Você sabe que os Países Baixos são 12 países, né? Essa é uma região da Holanda onde venta mais do que as outras, faz mais frio do que as outras e venta mais do que as outras. E isso aqui que vocês estão vendo, esses renques de árvores, é o que eles chamavam de bosques do país frísio. Não era bem um bosque, eram árvores, linhas de árvores para quebrar o vento, que venta demais naquela região. Em determinado momento, por que precisava dessas árvores? Porque se está todo o gado confinado, por que eu preciso ter quebra-vento? Certo? A ideia dos produtores foi, vamos tirar essas árvores aqui, porque aí a máquina que vem cortando na minha propriedade já entra no do vizinho, já colhe lá também, para a gente poder fazer silagem junto, ganho eficiência, custo de produção baixa. A sociedade chegou e falou, não senhor, não vão não. Isso aqui faz parte do que eles chamam de paisagem natural. O professor Afonso já citou alguma coisa sobre a importância da paisagem. Isso faz parte da cultura daquela região, ter árvores lá. Então, a sociedade decidiu que não é interessante isso. A forma de produzir tem que mudar. Olha a interação da cultura local
com a forma de se produzir, certo? Essa é outra propriedade que a gente foi visitar. E nessa propriedade, o que tinha de interessante? O modelo antigo de produção extrativista não, altamente, buscando somente alta produtividade, causou uma redução drástica na população dos pássaros. Qual pássaro? Todos. Eles perceberam que sumiu as aves daquela região. E eles identificaram claramente. Essa propriedade que a gente foi visitar, que tem essa placa aqui, não está dando para ver bem, mas é como se fosse um passarinho voltando, né? Isso aqui foi feito um trabalho muito legal de práticas de manejo de forragem. O produtor ele alterava um pouco a forma de se produzir para conseguir retornar as aves. E isso era monitorado pela universidade, pelos institutos de pesquisa, pela cooperativa, né, que era a Friesland Campina, né, monitorando isso daqui, fazendo práticas como, por exemplo, preservar as pequenas represas, a distribuição de esterco numa época mais favorável do ano, pequenas áreas de reserva para os pássaros poderem fazer seu ninho, e algumas áreas de nidificação no meio da área onde eles passavam. Em vez de colher todo o azevém, todo o milho, deixava pequenas áreas para os pássaros servir de refúgio, ter alimento e começar a se reproduzir. Ele conseguiu essa placa por causa que ele teve um aumento, ele triplicou em questão de 2 anos o número de pássaros que passaram a frequentar. Ele entendeu que, puxa vida, não vai fazer falta, eu não vou morrer se eu tiver uma pequena área aqui, não chega nem a ser uma mata ciliar. É muito menos que uma mata ciliar, era coisa de 5 metros aqui para cada lado, nessas pequenas baixadas, já era suficiente para poder fazer. Isso mostra, e ele era remunerado por isso. Ele ganhava por isso. Ele tinha um reconhecimento da sociedade de que ele produzia diferente. Pode ser sustentável isso? Talvez não, mas é melhor do que o outro que não estava fazendo absolutamente nada. Olha como que a interferência nesse caso é muito forte, né? De quem que estava participando disso? A cooperativa, a indústria, o poder público e a sociedade como um todo, cobrando do produtor e remunerando o produtor, tanto por ele manter aquela paisagem natural das árvores, dos renques, e não desmatar tudo, tanto quanto aspectos mais ligados à fauna. Isso é um avanço muito grande no pensamento, certo? Nós estamos tentando reduzir o impacto de uma forma mais organizada por meio do conhecimento. Outra coisa muito interessante que tem lá, e eu acho que isso pode ser muito interessante aqui para Cruzeiro e para o Brasil como um todo, não só a região do Vale, é você ter uma proximidade do rural com o urbano. Isso eles fazem muito bem. Tem várias propriedades no entorno das cidades, como tem cidade por todo lado, tem propriedade rural por todo lado, a interação, eles forçam e investem tempo, recursos de levar as crianças para ver como é que se produz. Levar a criança para ver de que o leite sai da vaca, de que o alimento que ele come vem de alguém que produziu para ele. Isso precisa ser estreitado, não só lá eles investem muito, mas aqui no Brasil, né? Uma coisa que deu para perceber muito forte lá é que, de modo geral, por causa das 2 guerras que eles tiveram, muita gente morreu de fome, eles reconhecem a importância do agricultor. Mas eles precisam entender que o processo produtivo também precisa mudar. O processo produtivo precisa acompanhar a mudança da sociedade, como tudo na vida muda. Olha, 2 décadas atrás, quem é mais velho também lembra, o Wander acho que lembra, né, Wander? Você não está prestando atenção na minha aula, hein, Wander? Você também. Pô. O Wander lembra a questão da época que começou a discussão sobre qualidade de leite, lembra, mano? Pois é, o tanque de expansão, a necessidade de você melhorar a qualidade de leite, já tinha passado a época que a sociedade só precisava de preço.
Não dá mais só falar, olha, eu tenho um leite barato. Eu tenho que ter um leite barato, eu tenho que ter um leite seguro, eu tenho que ter um leite de alta qualidade, porque a cadeia inteira vai ganhar com isso. Teve muita gente que foi contra isso. Isso é exploração do produtor. Não é, é a mudança da sociedade. É a mudança do mercado que exclui ou não os produtores do futuro. Quem investiu nisso passou e evoluiu, cresceu. Teve gente que não passou. Qualidade intrínseca e praticidade. A época da praticidade foi o longa-vida, não é? No longa-vida, a sociedade mostrou claramente, eu preciso de um leite que dure um mês na geladeira. Eu odeio aquela porcaria. Mas, para muita gente, a sociedade quer esse tipo de produto, principalmente em grandes cidades. Ou por falta de informação também, né? Mas se lembra, Wander, que o leite tipo C, quanto tempo durava na prateleira? 2 dias. 2 horas? Não, 2 dias. 2 dias. Bom, em São Paulo era 2 horas. A validade era um dia, né? Era um dia. E o leite tipo B era um pouquinho melhor. 3, 4. Hoje você tem leite com 14, 20 dias de validade e ele está perfeito, pasteurizado. Não é? Ganha de qualidade disso. Mas a sociedade começou a valorizar outros atributos que estão ligados com novos hábitos da população. Vegetarianos, veganos, flexitarianos, reducitarianos e climatarianos. Vocês já ouviram falar desse tanto de... São produtores, são pessoas que optam por uma determinada dieta com outros atributos, além daquela questão de, olha, eu preciso nutriente, eu preciso de proteína e energia. Não, eles querem um alimento que respeite e que seja produzido de forma diferente. Isso aqui é muito legal, olha, porque olha quanto selo tem nisso aqui. Ele tem um selo de orgânico, sem glúten, sem transgênicos, kosher, que são os lácteos para a comunidade judaica, o óleo de palma, que protege o orangotango, sem desmatamento. Isso aqui tudo é uma barra de chocolate. Olha que coisa incrível. Esse slide do Alexandre, ele sempre usa esse slide nas apresentações dele, né? Então, isso aqui, por que existe isso? Porque a sociedade valoriza. A sociedade não quer mais um chocolate, ela quer um chocolate que não destruiu o orangotango na Tailândia. E isso é muito diferente. Exige mudanças? Exige. É fácil fazer isso? Não é, não. Todo mundo vai ter que ter tudo isso? Não, claro que não. Mas a forma de se produzir tem que mudar. O segundo ponto que eu queria mostrar e o que a gente precisa fazer? Existe conhecimento para fazer essa mudança? Sim. Ele está pronto? Não. Esse é que é o grande problema. Tem muita coisa que existe que precisa ser organizada para poder mudar a forma que o produtor faz as coisas. Para sair de uma produção extensiva para uma produção mais racional, mais sustentável, precisa organizar o conhecimento. Eu sinto muita falta disso. E isso é mutável. E também eu vou falar. E vocês lembram, alguns anos atrás, desse caso aqui das búfalas de Brotas? Vocês chegaram a ver isso? Lembram? Isso saiu no Jornal Nacional, no Fantástico. Tal. O quê? Um produtor, que até hoje ninguém entendeu o porquê que ele fez isso. Ele deixou morrer de fome mais de 1000 búfalas. E isso foi um tormento do ponto de vista de apelo do setor lácteo. Porque para a população ver um produtor de leite tratar um animal dessa forma, isso é um absurdo. Tem muita gente que eu conheço que parou de beber leite, consumir lácteo, virou vegetariano, porque não admitia maus tratos aos animais. Isso aqui teve um impacto que até hoje ninguém mediu. E não foi só ele. É uma exceção? Ele é uma exceção. Ele é fora da curva. Porque está certo que existe muito louco por aí, mas ninguém em sã consciência vai querer matar o animal. De fome, ou de sede, ou de calor. Não dá para entender, porque não é possível alguém querer ganhar dinheiro e mudar de vida e progredir às custas disso. Não é possível.
Alguma força superior vai colocar ele para baixo também. Porque não dá para entender esse tipo de abordagem. Agora, você sair disso, ou de qualquer outra situação extrativista absoluta, para uma situação um pouco melhor de cobertura de solo, de animais bem tratados, com bem-estar, com saúde única, é uma trajetória gigantesca que às vezes não dá para fazer numa geração. Mas a gente tem que começar. A gente tem que começar. A forma tradicional de explorar pasto como se fosse uma dádiva, aquilo não tem futuro. Não tem futuro. Né? Tem que se pensar numa nova forma de trabalhar com isso. Eu gosto muito dessa matriz, porque quando a gente fala, então, qual é a tecnologia que eu tenho que usar? Não, você tem que pensar, usar a cabeça. Porque mudança no contexto econômico, social, político e ambiental, em vários níveis, no campo, na região, no país e no mundo, muda toda a conversa. Muda toda a conversa. Olha só, você pode ter problema dentro da condição econômica que afeta dentro da porteira. Você pode ter mudanças no perfil social que afeta a região, ou política no país, ou ambiental no mundo. Essa matriz aqui de 4x4 faz um estrago danado, porque isso é mutável. Isso se altera todo dia. É fácil entender. Eu vou dar um exemplo de uma condição ambiental regional. Por exemplo, no Balde Cheio, no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo, a gente trabalha com o balde cheio, tem balde cheio lá. Os produtores investiram muito em irrigação de pastagens. Tinha água suficiente, dava para fazer dentro da legislação, com outorga, tudo bonitinho. Em 2014, 2015, teve uma seca que transformou o Espírito Santo num semiárido. Uma seca nunca vista. Aquele efeito da recorrência que o professor Afonso falou. Acabou a água para as vacas beberem. E a irrigação? Todo o sistema montado com irrigação de pastagem, exclusivamente, teve que ser repensado totalmente. Eles tiveram que sair atrás de outras coisas. Eles tiveram que voltar a pensar em fazer feno, em fazer silagem e palma. E eles tiveram que mudar o conhecimento para se readaptar a uma condição ambiental que afetou o processo de produção na região. Você pode citar fatores ambientais de ordem mundial que afetam as decisões? Claro! O aquecimento global. Vocês viram o que está acontecendo nos últimos anos? O clima não é mais o que costumava ser. As projeções climáticas, eles nunca erraram tanto. Por quê? Porque o padrão climático está mudando. Está mudando. Então está cada vez mais difícil fazer previsão. Mas você pode ter questões sociais que afetam dentro da porteira. Por exemplo, quem tira leite na propriedade? É o pai e o filho. O filho resolve se casar. E ele vai mudar, vai para a cidade porque ele arrumou um emprego melhor. Mudou totalmente a configuração. A escolha da tecnologia muda conforme mudam as condições dessa matriz. Então, você acaba definindo determinadas situações que vão, de uma forma ou de outra, direcionar a escolha tecnológica. Muda as escolhas. O que é muito bom hoje, pode não ser daqui 6 meses, pode ser daqui 6 anos. Você tem que estar preparado para a mudança. Para ir alterando as tecnologias, ou pensar na tecnologia como se fossem engrenagens que você combina de forma diferente, como se fosse uma caixa de câmbio. E a estrada vai mudar. Você tem hora que a estrada é mais fácil, mais rápida, tem hora que a estrada é mais sinuosa, que você tem que reduzir a margem. Isso, o técnico, e a gente tenta fazer isso no balde cheio, capacitar os técnicos para entender essa realidade, que a realidade muda. E como é que você começa a mudar do mais simples para o mais complexo? Não dá para começar sempre do mais sofisticado, sempre do mais fácil para o mais complexo. Né? Essa é uma lógica que a gente usa.
Então, quando a gente tem balde cheio no sertão de Alagoas, tem proteína lá? Tem. O que o pessoal está fazendo? Olha, o Zé Fernandes e a esposa, lá no interior de Alagoas, ele mudou a realidade dele, com o apoio desses técnicos do balde cheio, usando palma. Então, palma é a solução. É a solução para eles, por enquanto. Pode ser que seja, no futuro seja outro. Mas isso mudou a realidade deles. Mudou a renda da fazenda. Quanto tempo demorou? 2 anos. Porque eles tiveram que aprender a fazer anotação, a fazer análise de solo, a fazer planejamento, com a ajuda de quem? Do técnico. Eles tiveram que fazer gestão do conhecimento, começar do mais simples para o mais... O que eles mudaram? Fertilidade do solo. Ainda não tinha cobertura morta, porque lá é muito difícil fazer cobertura morta, na questão ambiental, você produzir massa lá é complicado, e essa planta milagrosa faz isso. Ela produziu 45 toneladas de matéria seca, num lugar que chove 200 milímetros. 200 milímetros por chuva, que nem tem chovido ultimamente, no dia? Não, no ano! 200 milímetros no ano, bicho. Essa planta produz 45 toneladas de matéria seca. É uma coisa incrível. Dá 400 toneladas de matéria original. Se for bem feito, se for bem conduzido. Se fizer uma adubação racional, se usar matéria orgânica, se plantar direitinho, cuidar, você muda a realidade das pessoas com conhecimento. Pode ser, isso vai durar para sempre? Eu não sei, porque pode mudar tudo. Eu não sei se os filhos dele vão continuar. Então, você pode ter mudança, é previsto ter mudança. Esse outro modelo de produção, esse é o encontro que o senhor não foi, né, seu Marcelo Figueiredo? O senhor precisava ter ido, né? Encontro nacional lá no Espírito Santo, na região de Linhares. A gente reuniu os instrutores do balde cheio do Brasil inteiro. E essa propriedade é de um dos instrutores, do Lúcio, lá é pastejo rotacionado, adubado, com um desempenho fantástico. E o que é interessante, o Lúcio também já ajustou o rebanho para esse tipo de exploração. Ele tinha vacas holandesas de 650 quilos, ele foi gradualmente mudando o perfil genético dos animais para pastejo. Porque naquela região dele, na divisa do Espírito Santo, não tem condição nenhuma de se fazer milho, de se fazer sorgo, de fazer agricultura para o modelo de confinamento total. Não dá. Os veranicos são intensos, frequentes, e ele tem que ter um outro jeito de se produzir. Ele escolheu e está dando certo produzir leite com pastejo rotacionado. O confinamento, isso também não é nada novo, mas parece que as coisas vão em ondas. Né? Teve uma onda na década de 80, 90, todo mundo resolveu confinar os animais. Alguns deram certo, muita gente quebrou, e agora está voltando. Dá certo? Pode dar. Tem muito lugar que tem aptidão de solo, de clima, de infraestrutura. Nós tivemos nesse trabalho com a Nestlé, junto com o pessoal da Gade Leite também, né? Nós visitamos a região do Alto Paranaíba, visitando as fazendas que estão no baixo carbono da Nestlé, fazendas extremamente eficientes. Para vocês terem uma ideia, nessa região que a gente está, só de Patos de Minas, é uma região que tem pelo menos 20 empresas que prestam serviço de plantio do milho, tratos culturais, colheita, transporte, compactação, tudo. O cara vai, entrega a silagem com a chave na mão. Coberto, compactado, tá aqui. O produtor não faz mais nada. A custos compatíveis. Isso não é a realidade do Brasil inteiro. Então precisa tomar cuidado. Quais são os indicadores que isso aqui seja possível de ser sustentável? Não é todo lugar, não é toda região que isso vai poder acontecer. E tem que tomar muito cuidado, porque quando você concentra animais, você concentra um outro problema. É o manejo de dejetos. É difícil fazer manejo de dejetos. Quando você coloca 100 vacas a pasto, é uma coisa. 100 vacas confinadas, você tem que ter uma baita estrutura de manipulação do esterco. Senão você está aumentando o seu problema ambiental. E tem que usar esse esterco? Tem que usar. Porque senão você vai ter problema seríssimo de contaminação de rios e tudo mais, né?
Dá então para ser viável? Dá. Por exemplo, tem um produtor no Rio Grande do Sul, nosso, que saiu de 400 para 1.800 litros por dia, 11 anos de trabalho, ele produz em torno de quase 2.000 litros de leite agora, com vacas de alta produção, com margem de lucro muito boa, é familiar, dá para fazer. Então, a questão não é o modelo, é adaptar o conhecimento e o modelo para aquela situação ambiental, para aquela situação de mercado. Não dá para a gente fazer isso, por exemplo, no Acre, onde não tem mercado. Como é que você vai fazer para vender o leite lá, se for num sistema muito caro, que aumenta o custo de produção? Fica muito difícil. Quando a gente fala da neutralidade do carbono, é um desafio gigantesco. Por quê? Vocês podem ver que nós não estamos falando da contaminação do lençol freático da Holanda. Quando uma vaca emite metano, ela afeta o mundo inteiro. Então a coisa começou a tomar proporções muito grandes, né? O mundo inteiro discute isso e foco de... Na COP26 já tinham sido discutido de reduzir 30% do metano em relação a 2020. Isso virou a meta de todos os governos e também das empresas. Então, você conseguir neutralizar o carbono é um desafio global e existe um esforço. Mas a gente tem que tomar cuidado de falar quanto do metano produzido pelas vacas impacta a questão global. Vocês estão vendo a participação do Brasil aqui? Não, né? Nem eu estou vendo aqui de perto, imagino vocês. Mas isso aqui é contribuição da China, isso aqui é contribuição dos Estados Unidos, da Europa, da Índia, da Rússia, do Japão. Esse azulzinho aqui é o Brasil. E uma parte desse azulzinho é a agricultura e uma parte da agricultura é a pecuária. Dá menos de 1% de todo o gás de efeito estufa do mundo. É muito pouco quando a gente olha para tudo. Bom, isso significa que não é verdade? Não, é verdade, acontece, nós temos que reduzir, temos. Dá para fazer melhor? Dá. E vocês vão ver que dá para fazer bem melhor fazendo coisas básicas. Não precisa de inventar a roda. Depois o Bruno vai dar uma palestra boa para vocês. Está acabando aqui a... Eu falei tanta bobagem que desligaram meu microfone aqui. Mas a ideia é muito pouco? É muito pouco. Então quando alguém fala, mas então o que é culpado? O culpado é a queima de combustível fóssil, gente. Não dá nem para comparar o tamanho da demanda. Isso nos exime de fazer melhor? Não. Dá para fazer, como vocês vão ver. Mas a gente tem que colocar as coisas de determinado modelo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês viram a questão de alguns meses atrás, teve um navio, que é o primeiro no mundo, cargueiro, com uma vela. Olha que coisa bacana. Vocês chegaram a ver? Alguém viu isso? Não? Viu? Espetaram uma vela, uma não, duas aí, né, num cargueiro. Para quê? Para reduzir o consumo de óleo, da queima de óleo. Olha só. A razão que eu estou confiante é a economia de 1,5 toneladas de combustível com essas velas, são 6 toneladas de combustível, ou seja, 20 toneladas de CO2 economizadas. Isso aqui é um terço do que gasta um cargueiro desse por dia. Se ele economiza 20 e é um terço, significa o quê? Que esse cargueiro queima 60 toneladas de CO2 equivalente por dia. Guardem esse número, porque é mais ou menos, 20 toneladas de CO2 é mais ou menos o que 1 hectare de eucalipto consegue sequestrar depois de 6 anos de crescimento. Olha, 6 anos, gente, de crescimento de 1 hectare para sequestrar o carbono que um cargueiro gasta em 8 horas. Olha o tamanho da dimensão do problema. Não é fácil isso daqui. Isso aqui é importante? É.
Porque, afinal, eu estou economizando 30% de uma fonte fóssil, que joga isso na atmosfera. Isso passou a ser também questão de discussão entre as multinacionais, entre as empresas que pretendem diminuir. Por exemplo, a JBS quer zerar em 2040, a produção de carne no Reino Unido também é 2040, a Nestlé é 2050, de zerar as emissões de seus fornecedores. São compromissos de multinacionais que já viram que o caso é sério. Alguma coisa precisa ser feita, né, de mudar a forma de se produzir. Como é que a gente faz? E no Brasil, a gente tem dados suficientes? Tem. A Embrapa e as outras instituições de pesquisa têm publicado números muito interessantes, né? Tanto nos inventários anuais, quanto nas estimativas das emissões e nas coletâneas que são publicadas. Então, muita ciência já foi feita para ter números brasileiros adaptados aos diferentes biomas. Tem muita coisa para fazer? Claro que tem, mas nós já temos um histórico grande de coleta de dados, de informações científicas que não podem ficar aqui. Isso precisa começar a acontecer no campo. Por que dá para fazer melhor? Porque toda emissão de gás de efeito estufa e amônia nos sistemas representam perdas na ciclagem dos nutrientes. Se a sua vaca está emitindo muito gás de efeito estufa, é sinal que tem um problema, ou a vaca ou o seu sistema. Dá para ajustar e fazer melhor. Se você fica mais eficiente, você tem chance de causar menos prejuízo e ganhar mais dinheiro. Dá uma olhada. Se você pensar, esse é um trabalho interessante também, ó, de entrar com ciência para reduzir as emissões. Se você trabalhar com genética animal, você vai falar isso aqui, Bruno? Cadê o Bruno? Você vai falar de genética aqui na questão? Vai. Então, ele vai abordar. Você reduz a emissão, aumenta a produtividade. Se você trabalhar com um bom manejo de pastagens, dá para reduzir a emissão, aumentar a produtividade. Manejo rotacionado também. Ajustar a dieta também, reduz a emissão e ganha a produtividade. O uso correto de alimento concentrado, reduz a emissão e ganha a produtividade. Ou seja, se você fizer coisas absolutamente óbvias do ponto de vista de desperdício e de eficiência do sistema, você consegue emitir menos. Você ganha eficiência até determinado ponto. Até determinado ponto. A gente está chamando de intensificação, pode reduzir a intensidade da emissão, eu estou falando quilos de CO2 por quilo de leite produzido ou de carne, até certo ponto. Tá? Esse gráfico também mostra isso. Aqui, olha, essa primeira fase aqui é produtividade, e aqui é quilos de CO2 equivalente por quilo de leite corrigido. Essa turma daqui, ó, são os animais que passam fome em algum tempo do ano. São animais onde a dieta está desequilibrada, são animais que passam calor, passam sede, passam fome, são mal manejados. A partir do momento que você começa a trabalhar com bom manejo e melhoramento genético e sistemas mais eficientes, isso vai reduzindo até certo ponto. Então, quem é a pior inimigo das emissões de gás de efeito estufa na pecuária? As vacas que estão passando fome, que são tratadas de qualquer forma, que não tem vacina, que não tem manejo. Esse é o pior cenário possível para a questão ambiental e para a questão econômica e social também. Então, isso vai reduzindo ao longo do tempo. Mas é fácil adotar a tecnologia para isso? Não, não é. Tem desafios? Tem. Quanto custa essa mitigação? Você fazer uma boa mitigação. Mas vocês têm que pensar o seguinte, não é a questão econômica, é a questão do sistema ficar mais eficiente. Você tem que mudar a forma de produzir. Quem planta de uma forma convencional precisa passar urgentemente para um plantio direto. Exige investimento, mas o impacto também é muito melhor. Ninguém sabe exatamente como é que se comporta o mercado global de carbono. Metade não tem certeza do que está falando. Do que eu já ouvi de mercado de carbono, metade não sabe o que está falando, a outra metade não tem certeza.
Porque é muito confuso. Ninguém conseguiu sentar para mim e falar, olha, vai funcionar assim, X tonelada de carbono equivalente, vai ser pago tanto, a indústria pega isso e depois ela repassa, vai ter contrato. Ninguém fala. Por enquanto, ninguém me falou. Existe problema de legislação, nem todo ingrediente de ração, para mudar o pH, mudar a fermentação ruminal, é possível de ser usado ainda, e falta suporte técnico. Falta conhecimento de quem vai orientar o produtor a pensar num programa de baixo carbono. Isso eu estava falando das emissões. Dá para aumentar a remoção? Dá. Você trabalhar com aumento de carbono no solo via plantio direto, via cobertura morta, via adubação verde, via integração de árvores no mesmo ambiente, como é o sistema de ILP, ILPF, ou IPF, o silvopastoril, o que seja. Olha só, remoção das madeiras por hectare, 20 toneladas, é aquilo que foi economizado com as velas no cargueiro lá. Dá um trabalho danado, isso considerando só a parte aérea, sem considerar as raízes. Por que ninguém leva em conta as raízes? Porque ainda não conseguiram quantificar de forma correta quanto de carbono consegue sequestrar um hectare de eucalipto quando se considera também as raízes, né? Isso aqui é lá na unidade da Pecuária Sudeste. Essa é uma área que está no seu 11º ano de manejo. Nós já colhemos 75% do eucalipto dessa área. E agora, em janeiro de 24, a gente vai zerar e começar novamente um novo ciclo de integração pecuária-floresta, né? Foi muito interessante os resultados. Isso também nós fizemos na área do leite. Aquela era gado de corte, aqui é gado de leite. Nós temos, pensando novamente, de introduzir cobertura morta, árvores para conforto animal, sequestro de carbono, e colocamos uma ordenha robotizada também, porque mão de obra também é um fator social primordial, né? Todo mundo sabe como é difícil trabalhar um produto tão intensivo em mão de obra, né? Pensando justamente eu tenho uma área onde eu posso explorar a produtividade por área, eu tenho uma área onde eu posso melhorar o conforto animal, sequestrar carbono, e isso tudo acontecer de uma forma bastante eficiente. Só que isso aqui, gente, para planejar, levou 6 anos. Nós planejamos isso durante 6 anos. Para planejar qual é o caminho, qual é a trajetória dessas vacas, que árvore que eu vou plantar, qual é a densidade de árvores que eu vou pôr. Olha quanta coisa teve que ser pensado para você montar um sistema mais sustentável. É mais complexo do que você simplesmente meter o arado e sair plantando milho por aí. É bem mais complexo. Nós estamos tentando, de uma forma ou de outra, a Embrapa, a Embrapa Pecuária Sudeste, a gado de leite, a Embrapa Informática Agropecuária, de trabalhar, de transcrever esse conhecimento em práticas que possam ser seguidas pelos produtores. E esse é o trabalho que a gente está fazendo na calculadora de balanço de gás de efeito estufa, que a gente está fazendo com a Nestlé, onde todos esses passos serão cumpridos. A gente está já nessa fase de ampliar a base de dados e começar a medir as boas práticas nas propriedades e começar a fazer transferência de tecnologia. Essa plataforma ela vai estar logo no começo do ano pronta, onde é necessário preencher uma série de dados da sua propriedade, do rebanho, da nutrição, do que acontece no dia a dia da fazenda e na questão do uso do solo e do estoque de carbono. E aqui um exemplo de como que isso vai sair. Os gráficos de emissão dos dejetos, dos alimentos e do metano entérico. A partir disso, o produtor, isso vai estar aberto para todo mundo, se a cooperativa aqui de Cruzeiro quiser usar, a gente faz o treinamento para começar a abastecer essa planilha com dados e ver aonde que está o buraco. Nós vamos ter que mexer no quê? Talvez manejo de dejetos é o problema? Não, não é. O problema é metano entérico. Então a gente vai começar a trabalhar com boas práticas de melhoria dos sistemas. Aqui tem algumas sugestões de leitura, alguns dados muito interessantes saíram. A questão de algumas semanas atrás, a FAO lançou os novos dados de quantificação, né, e mitigação de metano. Tem bastante informação científica aqui. Eu queria, antes de terminar, tem mais alguns slides só,
A sustentabilidade, talvez a forma de produzir diferente, também pode agregar valor. Por exemplo, nos Estados Unidos isso está sendo muito valorizado, que é o chamado leite de pasto, né? É o leite produzido a pasto que, comprovadamente, ele tem características diferentes do leite produzido de confinamento. Isso já é sabido. A quantidade de ácidos graxos benéficos para a população é muito maior aqui, quando o animal pasteja. Na Holanda, eles têm um queijo específico da época do pasto, onde as vacas pastejam alguma coisa, que é o que eles chamam de grascas, né? O queijo da grama. Ele é diferente, ele tem sabor diferente, a forma dele é diferente. E o pessoal valoriza isso, né? E mais recentemente, o colega Marco Gama, lá da Embrapa também, ele está fazendo um trabalho muito interessante, que é aquela palma forrageira que eu tinha falado para vocês, ela muda completamente o perfil de ácidos graxos do leite quando é fornecido com volumoso. Eles estão até falando já em alguma coisa de o leite do sertão como um fator nutracêutico. Uma forma de você produzir diferente e agregar valor. Quando a gente fala em agregar valor e a questão de sustentabilidade, vem sempre a ideia do orgânico. O orgânico é uma forma sustentável de se produzir? Nem sempre. Nem sempre. Eu já visitei produtores de leite orgânico que era uma vergonha. Era extrativismo puro, as vacas com berne, o animal morrendo de diarreia, porque ele era orgânico. Não pode ser assim. Não é porque tem um selo, ele cumpre as legislações, que o animal pode morrer doente. Isso é impensável no sistema. Então, um selo não significa que ele é sustentável. Tem gente boa? Tem muita gente boa. O caso que eu recomendo a visita lá no Ricardo, que é a Vinate Serra Negra, onde a gente tem já 14 anos de trabalho. No dia que eu fui visitar o Ricardo, eu fui muito chateado, porque para mim o orgânico era tudo maluco, bicho grilo, né, ecochato, biodesagradável. Na minha cabeça, eu falei, gente, esse cara é maluco, ele gosta de fumar umas coisas doidas. Eu já fui com preconceito. E eu cheguei lá, eu caí de costa. Porque o Ricardo, ele é agrônomo e ele produz tomate, pimentão, abobrinha, tudo com uma qualidade excepcional. Excepcional. Ele entendia muito. O quanto tinha de conhecimento naquela produção orgânica de tomate, mano, morango. Né? Ele falou, come o morango aqui do pé. Eu falei, você tá louco? Não, pode comer. Aí ele comeu um tomate na minha frente, eu fiquei doido. E tomates lindos, morango, uma produtividade igual do convencional, eu fiquei doido. Aí eu fui ver as vacas. Jesus do céu, coisa horrorosa. Ele era péssimo produtor de leite. E produzia 200 litros de leite por dia. Então o que a gente fez? O que eu sabia de produção orgânica de leite? Nada. Eu falei, mas Ricardo, você sabe? Sei. O jeito que ele trabalha com os nutrientes no solo. Ele sabia muita coisa e a gente foi trocando experiência. Né, de fazer o gerenciamento da propriedade, gerenciamento do conhecimento, ensinamos a manejar pasta, cobrir solo e fomos juntos aprendendo. O Ricardo produz 1.500 litros de leite por dia. Aqui a curva de produtividade deles, eu sei que o professor Afonso não gosta muito da produtividade, mas aqui ele passou de quase 20 mil litros de leite por hectare, reduzindo a área, a propriedade dele está muito mais verde, muito mais conservada. Pra você ter uma ideia, as vacas bebiam água direto no rio, na represa, ele não tinha PP, não tinha nada, mas era orgânico. Nós tivemos que repensar a propriedade dele inteira, e isso está descrito nesse estudo de caso aqui, do caso de sucesso de produção orgânica, a trajetória tecnológica que ele teve. É muito interessante esse caso. Quando a gente fala de usar conhecimento, e olhando o balde cheio como um exemplo, quando você pensa num novo sistema de produção mais eficiente, você economiza terra, você pode diversificar, atende a legislação ambiental sem nenhum problema. A produtividade é tranquilo de você conseguir aumentar a produtividade, aumenta a renda, aumenta a margem de lucro e conserva o ambiente. E gera emprego, que essa é outra coisa importante.
Quem quiser mais informações, aqui tem embrapa.br/balde-cheio, como funciona. Todo esse treinamento tem... O Marcelo está com a gente há quantos anos, Marcelo? Quase 20 anos. Ele já está ficando bom, de balde cheio, ele já orientou, já foi instrutor, já foi orientado nosso em vários lugares do Brasil. Fico muito feliz que o Senar, a TEG está voltando, começando aqui em São Paulo, porque tem tudo a ver com isso que a gente falou. E eu estou à disposição para perguntas, se alguém quiser me mandar um e-mail, vai no Instagram, também estou à disposição. Obrigado, André.